Muitas obras, tem já o carnaval chegando e aí tem toda a montagem que vai também deixando a rua mais estreita, mais gente na cidade. Minha entrevistada maravilhosa acabou de chegar aqui, correu bastante, sofreu muito no trânsito. Ela vai até contar como é que tá por aí. Fernanda Barreto, que é professora, palestrante, conselheira da OAB, professora de Direito de Família. Temos vários temas hoje aqui para discutir, colocar na mesa. Se aproveita aqui com ela, sempre é uma aula maravilhosa. Boa tarde, Fernanda, que maravilha, que delícia que você conseguiu chegar aqui. Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes. É com enorme prazer que estamos aqui juntas, eu e Cris, mais uma tarde. Eu tendo a felicidade de ser entrevistada pela melhor entrevistadora da rádio baiana e brasileira, com a companhia de Zé aqui, nos dando todo o apoio. Pessoal, o trânsito está dificílimo esse período aqui em Salvador. A gente sabe que carnaval, né, Cris, fica muito complicado. Mas esses dias estão particularmente ruins. A Barra está, eu vim de lá, está um caos. 1 hora para chegar aqui. Nossa, mais de 1 hora. Eu demorei mais de 1 hora, que é muito mais do que normalmente eu gastaria. Eu gastaria 20 minutos, meia hora, demorei 1h10, mais ou menos, para chegar. Realmente está complicado. Eu amo carnaval. Sou carnavalesca. Meus pais não gostam muito desse meu lado. Eu tenho realmente a alma de carnavalesca, mas esse período está complicado. Para quem trabalha muito, quem tem vários compromissos, eu sei que os ouvintes devem estar se identificando aí que está bastante sofrido, né? Aliás, para todo mundo que anda fora o metrô, né? Todos os outros meios de transporte, ônibus, Uber, táxi, carro, tá todo mundo passando pela mesma. Muita cidade está toda em obra, o que é bom, né? Mas complica o trânsito bastante. Muito bem, mas vamos começar com nossos temas aqui. A gente sempre coloca na mesa diversos temas de discussão, que é uma paixão da Fernanda e que passou para mim também. Eu sempre fico atentíssima porque são discussões muito caras a todo mundo quando a gente fala de família. Então, podem perguntar diversos temas, a gente sempre brinca que fiquem à vontade. Por favor. Mas vamos começar com sucessão, porque a gente tem muitas perguntas sobre isso, sempre recebo muitos pedidos para a gente explicar bem como é que funciona, como é que quem está num momento difícil, perdeu o pai ou a mãe, o marido, e tem que lidar com isso também. O que existe de mais novo nesse regramento? Na verdade, o direito sucessório, Cris, que aí é um direito que nós analisamos sempre contíguo ao direito de família, embora eles existam em separado. Até porque a gente pode lembrar que nem sempre você vai deixar bens para familiares, né? Tem gente que, por exemplo, não tem o que a gente chama de herdeiros necessários, quem são os herdeiros necessários? Aqueles que não podem ser excluídos da sucessão por simples vontade do dono do patrimônio, né? Quem tem herdeiros necessários é a pessoa que tem descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro. Então, quem tem filhos, quem tem netos, ou quem tem pai, mãe, avós, e ainda quem tem cônjuges e companheiros, quem é casado ou quem vive em união estável. Você não pode excluir essas pessoas porque você quer, porque você não se dá bem com o filho, porque você não gosta da filha, porque você tem uma divergência com seu pai. Não, essas pessoas você só pode excluir nos casos designados em lei, como a gente chama indignidade e deserdação. Temos, inclusive, na mídia, agora, recentemente, um caso que possivelmente será mais um caso célebre de indignidade reconhecido pelo direito brasileiro. Eu digo possivelmente porque não analisei o caso. É um caso que vem da área criminal, né? Então eu não sei como é que vão ser os desdobramentos. Mas tem uma moça, né, que está sendo suscitada como possível mandante, enfim, mentora, envolvida no suposto assassinato dos pais e do irmão. Não, uma coisa horrorosa aquilo. Um caso bem triste que aconteceu recentemente, uma família inteira. Aliás, ela foi a única que sobreviveu, porque a mãe, o pai e o irmão morreram. Os corpos foram encontrados carbonizados no ABC, em São Paulo. É um caso que lembrou muito, e a mídia tem trabalhado isso, Suzane, né? O caso Suzane de Suzane, que inclusive agora virou filme, né? Tem 2 filmes estreando aí que tratam da história dela. Tem um livro novo de um jornalista, que inclusive foi num primeiro momento proibido, mas o STJ liberou a publicação. E se essa moça de fato for confirmada, não sabemos, e eu gostaria muito que não fosse, né, confirmado, porque é uma coisa muito horrível, o parricídio, né, desde a Bíblia, você tem toda uma rejeição enorme sobre isso. Mas se ela for confirmada, ela vai ser excluída da herança, certamente, dessas pessoas, né? Mesmo ela sendo a única da família a sobreviver, você não pode herdar daqueles que você assassinou. É um artigo do Código Civil. Temos outras hipóteses de exclusão,
né? Então, por exemplo, alguém que tenha relações sexuais, namoro, etc., com padrasto ou madrasta, ou com a mulher ou o marido da filha ou do filho, né? Genro, nora, você entende nos dois sentidos. O pai e a mãe podem excluir o filho que teve relações ilícitas com madrasto e padrasto, e o filho, se for o caso, pode excluir pai e mãe que tenha tido relação ilícita com seu cônjuge. A lei, relação ilícita, entende a relação afetiva, namoro, sexualidade, enfim. É um caso de exclusão. Fora isso, essas hipóteses que estão na lei, que são basicamente 7, né, 3 de indignidade e 4 de deserdação, a deserdação exige testamento, a indignidade não. Então, a hipótese do homicídio, por exemplo, é de indignidade. As pessoas morreram, não tem como fazer testamento, mas o Ministério Público pode entrar com ação, inclusive. Fora essas hipóteses, você não pode excluir, Cris. Então, você é obrigado a deixar bem. Quando eu posso deserdar? Deserdar nessas são 7 hipóteses. As mesmas, homicídio, quem comete crimes contra a honra, contra o autor da herança. Então, se eu difamar, caluniar, injuriar, denunciar caluniosamente o dono do patrimônio ou pessoas ligadas a ele, cônjuge, companheiro, você também pode excluir. Se eu atentar contra o testamento do autor da herança, por exemplo, se eu der sumiço, eu sou uma filha que meu pai está dando mais bens a um irmão da parte que ele pode, porque 50% da herança é livre. O sujeito, em regra, vai fazer quase tudo que ele quiser com esse 50%. Aí o pai gosta mais de um filho. Ele pode beneficiar com essa parte livre? Pode. Ele não pode excluir o outro da herança, mas beneficiar com a parte disponível ele pode. Se aquele que não foi beneficiado com a parte disponível some com o testamento, é caso de deserdação. Ele pode ser deserdado. Além disso, quem pratica sevícia, injúria grave, quem pratica agressão física, quem pratica abandono material do seu pai ou da sua mãe ou do seu filho em situação de alienação mental ou de deficiência, enfermidade mental, também pode ser deserdado. Eu não posso deserdar um filho porque eu não concordo com a opinião política dele, com a orientação sexual dele, com a orientação religiosa dele. Sem ter um motivo não, que está na lei. Esses não são motivos, exatamente. Então é sempre deserdar casos... por deserdar não posso, não, deserdar não. por um motivo que não esteja na lei também não posso. Não pode de jeito nenhum. E tem os 50% que são direito, que a gente chama legítima, dos herdeiros necessários. Descendentes, ascendentes e cônjuge, goste você ou não, tem direito a esses 50% que estão chamados indisponíveis. No caso, por exemplo, como foi da Suzana Richthofen, ela tem um irmão, então foi pro irmão, mas no caso dessa família, que o pai, a mãe e o filho foram assassinados e só ficou a menina que, se ela for condenada, fica vai aprovado, ser excluída, certamente. Vai ser excluída. Né? O que acontece com essa herança? Vai para onde? Muito interessante sua pergunta, porque aí a gente esclarece para o ouvinte quem são as outras pessoas habilitadas a herdar por lei, que é uma coisa é o testamento. Se você quer ter algum controle sobre sua sucessão, você tem algumas formas de fazer isso. É o que a gente chama de planejamento sucessório. Você pode procurar um advogado, procurar um defensor para dizer, olha, eu gostaria de decidir algumas coisas sobre minha sucessão. Ele vai lhe esclarecer o que é possível você disciplinar ou não, porque tem esses 50% que são intangíveis, né, que você não pode diminuir. Mas você pode jogar com os bens que você quer deixar para um ou para outro, enfim. Testamento é uma das formas. Mas, se você não tem testamento, por lei, em primeiro lugar, são os descendentes, que é filhos, netos, etc., concorrendo com cônjuge ou companheiro. Quer dizer, misturando aí essas heranças. Se você não tem descendentes, vai para vai para os ascendentes, que são pai, mãe, avós, também concorrendo com cônjuge, companheiro. Se você não tem nem descendentes, nem ascendentes, nem cônjuge, nem companheiro, cai para, em terceiro lugar, cônjuge e companheiro sozinhos, se você não tem descendentes e ascendentes. Depois entram os colaterais até 4º grau. Aí entram irmãos, que são os colaterais de 2º grau. Entram tios e sobrinhos, que são colaterais de 3º. Entram os primos, que a gente chama de carnais, que a gente chama popularmente primo de 1º grau. Na verdade, é seu colateral de 4º. Ah, é? É seu colateral, ainda herda. Não precisa que você tenha um testamento para esse primo herdar. Basta que você não tenha os outros parentes. Então, no caso, e ainda os tios, avós e sobrinhos netos. Então, no caso dessa moça, se ela de fato for excluída da herança, for comprovada, né, a participação dela ou a mentoria, enfim, do homicídio, e ela for condenada e excluída, quem herdaria? Aí você vai passar para os demais herdeiros. Os que morreram têm ascendentes, se eles tiverem pais ou mães vivos, passa para eles, né? Porque cônjuge eles não têm, porque foram justamente cônjuge um do outro assassinados. Se não tem ascendentes, aí vai para esses parentes todos. Se não tiver nenhum parente, nada? Estado. Vai para o Estado? Vai. Fazenda pública. O Estado não é herdeiro, mas é o que a gente chama de o sujeito que arrecada o bem vago. A herança entra num processo de jacência, como a gente chama, depois ela é declarada herança vacante, e aí ela é arrecadada pelo Estado. O Estado arrecada. Mas isso é raro. Não é raro, mas não é comum, digamos assim, acontecer. Porque as pessoas
raramente querem deixar seus bens para o Estado. Então, se elas não têm parentes sucessíveis, elas, em regra, vão fazer um testamento para deixar para a igreja, para deixar para um amigo, para deixar para outro parente, enfim. Já tem pergunta aqui, boa tarde. Um irmão faleceu, só tem uma mãe maior de 90 anos, tem mais de 90 anos, e uma irmã. Como fica essa situação? O irmão, uma pessoa faleceu e só deixou a mãe e uma irmã. Irmã. A mãe herda, tá? O irmão não. Exatamente. A não ser que essa pessoa tenha feito um testamento, deixando 50% disponíveis para o irmão ou irmã. Quem herda é o pai ou a mãe, tudo vai herdar o total da coisa, tá? Professor Rodolfo Pamplona ligando, bem na hora da nossa entrevista. Que maravilha! Ele tem que vir aqui. Pamplona, um beijo grande aqui do estúdio para você. Vai ter que vir aqui, vamos arranjar um horário aí nessa sua agenda muito concorrida. Muito bem. Grande entrevistado aqui, inclusive na Rádio Metrópole também, com frequência. É verdade. Pessoal, então nesse caso a mãe herda. Aí você pergunta, Fernanda, mas ela tem 90 anos. Bom, isso é legal pra gente puxar um outro tema. Uma pessoa de 90 anos, ela é incapaz? Não. Por lei, não. A incapacidade civil é um tema que está na lei e só é considerado incapaz quem está lá nos artigos 3 ou 4, 3º ou 4º do Código Civil, que são quem? Absolutamente incapaz no Brasil hoje, só pessoa com menos de 16 anos. Não existe mais nenhuma causa de incapacidade absoluta psíquica. Então, antigamente, uma pessoa poderia ser considerada absolutamente incapaz pela questão de ser portadora de uma deficiência, né? Pessoa com deficiência mental, por alguma questão. Não pode mais. Né? Nenhum tipo de síndrome, nada. Não existe. Só idade. Relativamente incapaz, você tem pessoa com 16 ou 17 anos, é relativamente incapaz. Você tem a pessoa viciada em álcool, viciada em drogas, pródiga, já ouviu falar, né? Prodigalidade. O que é a prodigalidade, ouvinte? É a pessoa que tem uma patologia que faz com que ela gaste descontroladamente. Você não controla os impulsos de consumo de gasto. Mas isso é uma patologia, não é o gastinho do cartão de crédito, não, que às vezes você não administra bem. É a compulsão mesmo. É a compulsão. E tanto o vício em álcool, em drogas e a prodigalidade precisam ser constatados via processo de interdição. Então, para eu dizer que uma pessoa que tem adição em drogas ou álcool, ou é pródiga, é incapaz, tem que haver um processo que a gente chama curatela de interditos, vai passar por um processo judicial com perícia, o juiz vai ouvir. Então, são essas as pessoas. Então, não tem... e tem mais uma hipótese, Cris, que é a pessoa que não consegue exprimir vontade por causa transitória ou definitiva. Você pensa hoje a pessoa que está lá internada, né, num lugar como Juliano Moreira, sim, que não está se orientando, né, não consegue, às vezes nem sabe quem é direito, o próprio nome. Essa pessoa não é absolutamente incapaz. Ela possivelmente é relativamente incapaz, mas tem que haver processo de interdição e ela vai ser encaixada nessa hipótese. Alguém que não consegue exprimir sua própria vontade sem precisar de auxílio. Uma pessoa de 90 anos pode estar muito bem. Uma pessoa de 90 anos pode estar vivendo sem necessidade, né, de intermediários para exprimir vontade. Cada vez mais. Isso. Então, no caso do nosso ouvinte, é a mãe. Agora, se essa mãe vai precisar de um curador por uma incapacidade, depende de um processo de interdição. Se for constatada uma senilidade, por exemplo, ela é herdeira, mas ela pode ser interditada e alguém vai ficar responsável por gerir o patrimônio. Temos mais perguntas aqui, tem Humberto, sempre manda pra gente aqui. Oi, Humberto. No caso de impossibilidade de locomoção para fazer prova de vida junto ao banco e ainda da recusa deste, em autorizar deslocamento de preposto para colher tal prova na residência do beneficiário, qual ação ou pedido mais adequado e rápido para conseguir esse procedimento? Tutela de evidência, urgência? Entendo que, em regra, uma das tutelas é evidência ou urgência. Se você não tem um procedimento de interdição, por exemplo, né, ajuizado, em que você poderia peticionar nos próprios autos, alegando a impossibilidade de locomoção, entendo que uma das tutelas do novo CPC, para que você consiga garantir o fazimento dessa prova de forma satisfatória, mais eficaz possível e o mais rápido possível. Se não houver a boa vontade, né, porque às vezes, conversando, as pessoas conseguem, né, autorizam o deslocamento, às vezes você consegue um oficial que vá e tal, sem precisar da parte formal, mas se não conseguir, teria que ser uma das tutelas. Tem que ter, né? Boa vontade. Com certeza. Boa tarde, Cris. Eu namoro à distância, já tem 10 anos. Estou construindo minha casa e meu namorado a dele. No caso de a gente hoje, se a gente terminar, temos alguns direitos sobre os bens um do outro? Oi, ouvinte, boa tarde. Sua pergunta é muito interessante, porque ela é bem reveladora, ela é bem sintomática do tempo que a gente vive, né? Dessa contemporaneidade em que as relações virtuais, as relações entremeadas por virtualidade, que no seu caso não me parece uma relação construída
virtualmente, mas vocês moram à distância, então vocês se relacionam virtualmente com frequência. Isso é cada vez mais comum, né? A União Estável é um instituto muito interessante. No Brasil, a União Estável está mais avançada do que, eu acho que todos os países do mundo, acho que não conheço nenhum, exato, em que a legislação para companheiros e companheiras seja tão abrangente e protetiva. Hoje, a União Estável, em termos de direitos, ela é muito próxima ao casamento, tá? A grande diferença era a sucessória. A sucessão, se você era casado, e a sucessão, se você era companheiro ou companheira, era bem distinta, né? O processo pós-mortem. Mas o STF igualou essa sucessão em quase todos os termos, porque considerou inconstitucional a sucessão do companheiro, como era regulada no Código Civil, e disse, olha, aplique-se as regras do casamento. Então, hoje está muito próximo. Então, muita gente fica preocupada, de fato, ou curiosa, ou querendo saber se a sua situação é união estável. Por quê? Porque a união estável não exige formalidades. Ela não exige que você vá a um cartório e faça uma escritura. Ela não exige a sentença de um juiz. Ela não exige um procedimento como o casamento exige, em que você é obrigado a se habilitar no cartório, o edital, né, os proclamas têm que ser publicados. Depois você vai na frente de um juiz, ou de um padre, ou de um pastor, ou de um babalorixá, casa, registra aquela cerimônia religiosa. Pode casar em qualquer religião, inclusive. É bom a gente sempre lembrar disso. Sim. Nada disso é necessário para a união estável. O que é a união estável? É viver como se família fosse, tendo uma relação que é publicamente reconhecida como tal, que se comporta como tal. Quando eu digo família, não significa ter filhos, porque família não necessariamente tem prole. Um casal pode viver junto querendo ser só um casal e não querer ter filhos, etc. Então, o que é ser família? Viver como se família fosse. É ter um comportamento em que você olha ali hoje e identifica uma família. Então, o que eu posso lhe dizer, ouvinte, é assim. Tem noivos que você não identifica união estável. Aliás, muitos procedimentos, noivado de alguém que está declarando que quer casar, mas enquanto não casou ainda, não vive como se família fosse. Cada um tem sua casa e tal. Pelo que você relata, vocês não têm uma união estável. Vocês têm vidas de namorado, independentes e tal. Então, em regra, nenhum teria direito sobre o imóvel do outro. Agora, se vocês, na prática, têm uma relação muito íntima, muito próxima, dividem, por exemplo, uma conta conjunta, dividem questões, você pode ter uma discussão sobre união estável na justiça. Muito bem, Zé já avisou a gente, nosso tempo voando aqui, está na hora do intervalo. 5 minutos e a gente volta já já. Problemas de voz, alterações na linguagem ou dificuldade para engolir? A Clínica Baiana de Fonoaudiologia está pronta para te auxiliar. Somos a primeira clínica especializada em atendimento fonoaudiológico em todo o estado. Contamos ainda com uma equipe multidisciplinar com terapia ocupacional e psicologia. Agende sua consulta particular ou convênios. Ligue 3353-9460. Clínica Baiana de Fonoaudiologia. Sua saúde em primeiro lugar. Para o Grupo André Guimarães, construir significa mais que edificar. Acreditamos na criação de um novo vetor de crescimento em Salvador, sendo pioneiros em lançamentos na Avenida Tancredo Neves. Acreditamos lançando a marca Cidadele, referência em urbanização de bairros planejados. Acreditamos e diversificamos com projetos para locação, além de obras para indústria e varejo de grande porte. E construímos tudo isso porque acreditamos no trabalho, nas pessoas, no Brasil. Grupo André Guimarães. A gente acredita, a gente constrói. Liquida Salvador e mais. Saldão de Verão SDB. Juntos pelas melhores ofertas. Aqui no Shopping da Bahia, você garante produtos com até 70% de desconto. São eletrodomésticos, eletrônicos, looks de verão e muito mais com descontos incríveis. E você ainda concorre a uma Mercedes C180, 5 motos Honda, 10 smartphones na Liquida Salvador. De 31 de janeiro a 8 de fevereiro, no Shopping da Bahia. Corra e aproveite. Toda grande conquista tem em sua história uma jornada especial. Afinal, que sabor teria a vitória se não pudéssemos desfrutar de todo o aprendizado adquirido ao longo do caminho? Conheça o intensivo Carreira Jurídica do SES e Múltipla Salvador. Serão 390 horas de conhecimento, 100% presencial com o melhor corpo docente do país, a partir de abril. Gabarite nos principais concursos do Brasil para as carreiras jurídicas públicas. Para maiores informações, ligue 71-3341-1774 ou acesse portalmultipla.com.br. SES e Múltipla Salvador. A sua jornada começa agora. Sabe o que é melhor do que brincar de bloquinho? Brincar de blocão.
Nestas férias, o Shopping da Bahia traz para a criançada o mundo dos blocos. Um espaço com peças gigantes para encaixar, montar e dar vida à criatividade. No segundo piso, ingressos à venda no local. E ainda tem Playland, Planeta Criança e Clube do Slime para completar a diversão. Aproveite e traga seu filho para curtir as férias aqui, no Shopping da Bahia. A Clínica Doutora Silvânia Rocha está promovendo um dia de harmonização orofacial com botox, preenchedores, fios faciais e lipo de papada. Agende sua consulta. WhatsApp 996109442. 996109442. Responsável técnico Doutora Silvânia Rocha, CROBA 14011. Imagine um carnaval com o requinte do Palácio da Aclamação e o charme do baile de máscaras com Ivete Sangalo, Jal e Luiz Caldas comandando essa festa. Então prepara a fantasia e venha viver esse sonho. Baile Bahia Real Masquê 2020, uma festa de glamour e solidariedade, com toda a renda destinada ao núcleo de atendimento à criança com paralisia cerebral. Informações 7131174900. Realização Voluntárias Sociais da Bahia. Boa tarde. Boa. Boa comida. Muito boa. Boa música. Oh, que é boa. O clima do Salvador Boa Praça está de volta na cidade. Nos dias 15 e 16 de fevereiro, na Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, tem a edição especial de carnaval do evento mais de boa da cidade. Salvador Boa Praça. Gastronomia, moda e diversão para todo mundo. Siga nosso Instagram, @SSA Boa Praça e fique por dentro de tudo. Anote aí, dias 15 e 16 de fevereiro, Praça Ana Lúcia Magalhães, Pituba. Não perca, venha de boa e caia na folia. Apoio Boêmia, a única puro malte que é boêmia. Shopping da Bahia, Rádio Metrópole e Prefeitura Municipal de Salvador. A prefeitura que mais trabalha no Brasil. Metrópole Autos, o seu programa preferido das manhãs de sábado. Dicas dos especialistas, avaliação de veículos, novidades das montadoras, entrevistas e a sua participação. Metrópole Autos, seu sábado agora com mais informação e diversão. Metrópole Serviço. Voltamos a apresentar Metrópole Serviço. Venha engordar sua cultura, fartura e abundância. Vida e obra de Eliana Kertes. Palacete das Artes, na Rua da Graça, até 29 de março. Entrada gratuita. Patrocínio Prefeitura Municipal de Salvador. Lexus, Batri, Instituto Solvi, Shopping da Bahia e Governo do Estado. Apoio IPAC e Secult. Secretaria Estadual de Cultura. Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse o YouTube e inscreva-se no portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. youtube.com/portal Metro 1. A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve, agora também todo mundo vê. A rádio da cidade, Metrópole FM. 3h36, estamos de volta aqui no Metrópole Serviço. Hoje conversando com Fernanda Barreto, professora, advogada, conselheira da OAB. Estamos falando sobre direito de família. É um assunto que sempre é muito caro, muito especial para a gente. Falamos no primeiro bloco sobre herança, sucessão, quem tem direito a quê. Levantamos o caso, está circulando muito, as pessoas estão falando demais, sobre a morte do casal e do filho, supostamente assassinados pela filha. E que ela não, se ficar provado, ela for condenada, ela não tem direito a essa herança. E aí já tem um ouvinte aqui perguntando, voltando ao caso da cidadã que possivelmente mandou matar os pais, ela seria excluída da herança? Ela seria excluída da herança. Foi o que a gente explicou aqui no primeiro bloco. Agora, criando um cenário que a herança iria para uma avó, no caso de falecimento dessa avó, se ela fosse a única herdeira, ela continua impossibilitada? É uma boa pergunta, ouvinte. Em regra, ela se tornará incompatível com a massa de bens que veio das pessoas que ela assassinou. Justamente para evitar esse tipo de comportamento, né?
em regra, ela não poderia herdar novamente esses bens que advieram da herança deixada pelos pais e pelo irmão. Se fosse bens só da avó, ela herdaria? Os bens só da avó, sim. Ela participa muito bem, Cris. Os bens só da avó, ela participa da herança normalmente. Se não houve processo de exclusão dela dessa herança. Que observe, ela até poderia ser excluída também da herança dos avós por indignidade. Porque o código, no inciso do artigo que ele trata sobre homicídio, ele não diz só matar o próprio autor da herança. Ele diz matar o autor da herança, cônjuge, companheiro, descendentes, ascendentes. Então, se você matasse o filho da pessoa, mas não matasse a pessoa, se ela matasse só o irmão, ela poderia ser excluída da herança dos pais. Então, se ela matou os filhos desta avó, né? Porque se é a avó dela, é mãe desse casal. Então, ela poderia ser excluída por isso. Agora, se não houve processo de exclusão, a avó pede isso, porque a avó poderia pedir, ou o Ministério Público ou qualquer interessado. A avó apareceu em uma das reportagens, muito indignada, querendo justiça contra a própria neta, ou seja, ela pode fazer esse pedido se ela não quiser deixar. Poderia, sim, tem um prazo de 4 anos, tá? Contada a abertura da sucessão, que é a data da morte, para se reclamar essa exclusão da herança. Sérgio, na linha 3. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Outra pergunta, vocês não falaram ainda, é a questão da herança de Gugu, né? Primeiro a questão da união estável, né? E depois que se reconheceu ou não essa união estável. Eu acredito que tem união estável, mas enfim. E a outra questão é de se reconhecer a união estável, como é que vai ser essa partilha, já que existe aquele testamento? Boa tarde, ouvinte. Tudo bem? É Sérgio? Sérgio. Sérgio, tudo bem, Sérgio? Você trouxe aí também um tema extremamente no foco, né, no momento, muito polêmico, que é essa questão. É sempre bom esclarecer, Sérgio e demais ouvintes, que a gente opina aqui, né, eu como advogada, casos que estão na mídia sem ter o conhecimento exato dos termos do que está acontecendo. Eu não sou advogada do caso, infelizmente, né? Não estou trabalhando neste caso, gostaria muito, é minha área. Mas, então eu opino pelo que eu leio. Pelo que eu leio, né, a grande controvérsia aí é de fato se existia ou não a união estável. Gugu fez um testamento em que ele exclui ela. Isso é um indício de que para ele não havia união estável, pode ser considerado sim, dentro de um conjunto probatório. Mas o testamento não é prova de per si de que não havia união estável. Porque observe, se um casal vive de fato em união estável, o sujeito ou a sujeita não pode excluir o outro porque ele simplesmente quer excluir via testamento. Percebe? Não é simples liberalidade, é aquilo que a gente falou no começo da entrevista. Para eu excluir um herdeiro necessário, eu tenho que ter causas na lei. Agora, verdade seja dita, Cris, até o fato de companheiros serem ou não herdeiros necessários é controverso. Cônjuges, né, casados não são. Não é controverso. Cônjuge é herdeiro necessário. Então, se Gugu, vamos lá, se Gugu fosse casado com Rose, né, que é o nome da suposta companheira, não tinha como ele excluir ela da herança, isso é fato, né? Não tinha, sendo casado. Se é de fato uma união estável, a maioria da nossa jurisprudência, que são os nossos tribunais, entende que também não tem como excluir por simples vontade. Não sendo uma união estável, aí sim, ele pode excluir, porque ela não é herdeira. Na verdade, ele nem precisaria excluir. Ele faz o que ele fez. Um testamento beneficiando quem ele quiser. Ela não é herdeira dele, né? Muito menos herdeira necessária. O caso de Gugu é difícil, porque existem filhos, 3 filhos, né? Existem não só filhos, mas existem evidências públicas de determinado momento, uma relação amorosa, capas de revista, em que eles se apresentavam, né, como parceiros amorosos, entrevistas em que eles assumiam a família. E naquelas circunstâncias, é claro que aquilo não é algo profundo, não se entrou ali detalhadamente. Mas eles passavam a imagem de uma família não só parental, mas também conjugal. Não conjugal de casamento, mas no sentido de convivência amorosa. Se ficar provado que havia uma convivência amorosa entre eles, ela possivelmente vai ser considerada companheira dele. Mas se só foi para ter filhos, possivelmente ela não será considerada companheira, porque você pode ter filhos com alguém com quem você não tenha uma união. Se uma pessoa conhece, por exemplo, uma pessoa numa festa, num bar, tem uma relação sexual e tem um filho decorrente daí, se torna companheiro por isso? Não se torna. E mesmo que esse filho seja planejado, quantas vezes a gente ouve falar de amigos que resolvem ter filhos juntos, né? Pessoas homoafetivas e tal, que um resolve que vai ter um filho com uma amiga, o outro com um amigo, enfim, a outra com um amigo. Nesses casos, há uma união estável? Não há. E há, Cris, um instituto hoje, viu, Sérgio, novo, chamado coparentalidade. A gente vem discutindo. Que é a ideia de um casal que quer ter filhos, mas não quer ter relações. Eles assumem desde o início que eles têm um projeto parental juntos, mas que eles não terão relação. Isso não está regulamentado por lei.
Mas a gente entende que nós, né, na área de família e sucessões, que isso é uma possibilidade e que o ideal é que você procure um advogado para desde o começo daquela relação deixar claro. Então, se Gugu tivesse feito lá atrás, né, eles tivessem feito um contrato de coparentalidade, se existir algo nesse sentido, aí fica difícil configurar a união estável. Muito bem, boa tarde a todos. Posso pedir prestação de contas à minha irmã? Ela é curadora da minha mãe, que está com mal de Alzheimer. Ela negou e eu não posso pagar advogado. Boa tarde, tudo bem, ouvinte? Sim, você pode. Na verdade, o curador ele tem a obrigação, por lei, de prestar contas, independente de pedido, né? Tem uma regularidade que isso deve ser feito na justiça, etc. E se as contas não estão sendo prestadas, elas devem ser prestadas judicialmente. Você deve fazer o pedido. Não tendo condição de bancar, né, de pagar um advogado, procura a Defensoria Pública, que é um órgão excelente e que está aí para servir o cidadão e possibilitar o acesso ao judiciário. Boa tarde, meu irmão é falecido, não temos mais pais. Nesse caso, eu tenho algum direito sendo irmã? Seu irmão é falecido e você não tem mais pais. Você quer dizer, ele é falecido, ele faleceu por agora, digamos assim. Você quer saber se você faz parte do processo sucessório do seu irmão. Depende se ele tem outros herdeiros. Se ele tem descendentes, filhos, netos, se ele tem cônjuge, companheiro, aí você não herda. Se ele não tem nada disso, ele não tem nem seus pais, nem filhos, nem netos, nem é casado, nem vive em união estável, sim, você herda. Você tem direito de herança, mesmo que não tenha havido testamento. Os irmãos são os primeiros da linha colateral. Antes de sobrinhos, antes de primos, vêm os irmãos. Boa tarde. Eu e meu noivo vamos comprar um imóvel. Logo após, vamos fazer a união estável. Teremos direito comum? São detalhes, né? Vocês vão comprar, mas só vão... O que você chama de fazer a união estável é a escritura, deve ser, acredito. Observe, depende de como você vive na data em que você compra o imóvel. Se você não tiver lavrado uma escritura de união estável quando comprar o imóvel, mas você já viver em união estável, porque lembra que eu disse, a união estável não precisa de formalização. Se eu vivo com alguém, e quando eu digo vivo, não é nem sob o mesmo teto, Cris. Nós temos a possibilidade de união estável em casas diferentes, até em cidades diferentes. Se ali existe uma família que está morando apartada por razões circunstanciais da vida, um em cada estado, né? Mas vivem juntos como se família fosse, comungam a vida de casal, não só de namorado, não só de noivo, mas efetivamente de família, você tem união mesmo não estando sob o mesmo teto. E observe, se você vive como se casal fosse, casal, família, você vai ter direito a metade do bem, ou ele metade do bem que você pagar. E no caso, se não viverem assim, forem apenas noivos, e vão comprar um imóvel juntos. Quando compram juntos, muitas vezes vai no nome de alguém, um dos dois. Se vão comprar juntos, o ideal é que façam. O ideal é que vocês façam a escritura juntos. E se houver, inclusive, percentuais diferentes, você pode ter percentuais sobre o mesmo bem. Um pagou 40%, outro pagou 60%, um pagou 30%, outro pagou 70%. Se não é uma relação de família, união estável ou casamento, ou seja, se não existe regime de bens, você deve obedecer os percentuais. Se você não fez no mesmo nome, mas tem prova de que pagou, você não registrou em nome dos dois, mas há prova de que você contribuiu. Há, por exemplo, prova de transferência bancária. Você transferiu 200 mil a ele, para ele pagar. Aí você pode reclamar esse percentual, o correspondente a isso. Muito bem. Temos várias perguntas. Deixa eu ver aqui. Estou até confuso. Aproveitar para mandar um beijo aos meus amigos que estão nos ouvindo, os professores da Universidade de Salvador. Professora Muito Fernanda bem. Lodelo, minha amiga querida. Na ligação tem... Ah, ela bateu o braço aqui. Zé tá de olho, tá vendo? Eu desastrada, desculpa, Zé. Boa tarde a todos. Uma senhora de 80 anos, ou um pouco menos, pode vender imóveis ou fazer doação a filhos ou netos? É um anônimo que pergunta. Oi, anônimo, boa tarde. É interessante porque complementa aquilo que eu conversava antes. Uma pessoa de 80 anos não pode ser pressuposta como senil, como alguém que tem uma degeneração cerebral, nada disso, sem um processo de interdição que verifique uma possível incapacidade. Então, ela pode, sim, comercializar bens, etc. Agora, claro, muitas vezes a gente recebe essas demandas, né, no escritório. Porque meu pai doou esse bem, porque minha mãe fez tal coisa e já estava... Mas se não houve um processo de interdição, você teria que ter algum tipo de prova de que aquela pessoa estava, pelo menos, de forma evidente, incapaz. Porque se ela não estava de forma evidente, você não pode prejudicar um negócio jurídico feito com terceiro. Como é que esse terceiro vai saber que essa pessoa não pode, não está na capacidade mental dela? E ela pode fazer doação a filhos ou netos? A doação, ela pode ser feita, tá? Então, vamos lá. Se for uma compra e venda, se eu quero vender um bem para um filho, eu preciso de autorização dos demais
E se eu sou casada, no meu caso, por exemplo, sou casada com o Cláudio, ele teria que autorizar também. Na doação não é necessário, Cris, autorização. É engraçado isso, as pessoas acham que é o contrário, que a compra e venda não precisaria. Precisa. Por quê? Porque a compra e venda é necessário que as pessoas, as demais herdeiros, verifiquem que ali é uma compra e venda de verdade. E não uma compra e venda para esconder uma doação. Para você verificar se é uma compra e venda real e não algo que esteja escondendo uma doação, a lei exige que todo mundo saiba que aquela compra e venda vai ocorrer e autorize. Na doação não precisa, por quê? Porque quando é explicitamente uma doação, você pode fazer. Agora, se o que você doou ultrapassar a chamada legítima, que é os 50%, que é direito dos herdeiros necessários, isso pode ser questionado. É a chamada doação inoficiosa, tá? A doação inoficiosa é considerada nula naquilo que exceder. Tecnicamente nem seria nulidade, mas não cabe explicar isso aqui. 2 filhos, resolveu dar a maior parte dos bens para um só. Ela tem 2 filhos e ela tem, digamos que ela tem 2 filhos e 10 milhões de patrimônio. Qual é a legítima? 5 milhões. Se ela doa uma casa que é de 1 milhão, ela está dentro da parte disponível, não há problema. Tá? Não há. Se por ocasião da morte se constatar que o que ela deixou não é suficiente para abarcar aquela doação dentro da parte disponível, vai haver o que a gente chama de necessidade de colação. Aquele bem que foi doado vai ter que ser trazido. Quando a gente fala trazido, claro que você não vai trazer o bem imóvel. Sim. Mas você vai mencionar nos autos que existe aquele bem, vai se calcular o valor e vai se verificar o valor que os bens tinham à época da morte para se calcular a legítima. Se houve uma ultrapassagem, aquele que herdou menos agora vai ter direito de receber a maior por conta da chamada antecipação de legítima. Olha, a ouvinte que perguntou, disse que o irmão é falecido, não tem pai. Ela fala que ele não tem filhos, não tem esposa, mas ele faleceu há 2 anos. Existe um prazo? Boa pergunta, Cris. Existe um prazo para abrir inventário sem pagamento de multa no direito, que é 60 dias, tá? Para não pagar multa, que é uma multa estadual. Cada estado regula a sua. Agora, não há prazo para você reclamar o seu direito de herança, não. Você só tem que ficar atenta, ligada, porque se não aparecerem herdeiros, a Fazenda Pública pode vir a arrecadar. Então, o ideal é que procure logo a Defensoria Pública, eu acho que é essa pessoa que falou que não tinha condição, procura a Defensoria, para a Defensoria analisar e entrar logo com o processo de inventário. Às vezes, Cris, não é nem necessário inventário do ponto de vista formal, que é um processo mais complexo. Às vezes você faz um processo que chama alvará judicial, que ele é mais simples quando a pessoa deixa só dinheiro. Por exemplo, saldo de PIS, de PASEB, de FGTS. Para não ter um processo de inventário todo, que é mais complexo, mais custoso, tem o alvará judicial, que é um processo que tem uma lei específica da década de 80. Você tem um arrolamento de bens, que também é um procedimento mais simples. Aí tem que levar para análise da defensoria ou de um advogada. Boa tarde. Comprei um apartamento antes de fazer a união estável. As pessoas estão preocupadas aqui. Se eu me separar, a outra parte tem direito, sendo que não tinha nada falando do imóvel na união estável. Boa tarde. Não quer dizer. Boa tarde, Anônima. Tudo bem? Observe. Se você compra antes da relação, isso é o que a gente chama de bem particular. Não entra na sua união estável. A única exceção era se você tivesse feito uma união estável sob o regime da comunhão universal. Porque quem casa ou quem passa a viver junto e escolhe o regime, tem que ser uma escolha, através de pacto antinupcial ou de contrato de convivência, tem que dividir tudo. E aí divide os bens de antes, e aí divide os bens de durante, e aí divide os bens de doação, e aí divide os bens que foi herdado, vai dividir tudo. Na comunhão universal, quase tudo é considerado bem comum. No regime da maior parte das brasileiras e brasileiros, que é a comunhão parcial de bens, bens anteriores à relação não entram. Então, no caso do nosso anônimo, é um apartamento comprado antes. Então, anônimo, em regra, você pode ficar tranquilo, não entra. Muito bem. Deixa eu pegar aqui. Tem mais pergunta. Vamos nessa. Boa tarde. Gostaria de saber... Opa. Cadê? Gostaria de saber se uma pessoa da família, filho, pode ser excluído de inventário. O imóvel era de meu pai... Minha mãe deu entrada no inventário, mas ela faleceu tem pouco tempo. A irmã que supostamente tomava conta dela nunca prestou conta aos outros irmãos. Ela disse que a casa é dela. Ela pode transferir esse imóvel para o nome dela? São 6 irmãos. Boa tarde, ouvinte. Você começa me perguntando uma coisa, mas a sua dúvida não é sobre exclusão de herança. Exclusão, como a gente comentou aqui, são aquelas hipóteses previstas em lei. Indignidade, deserdação. Uma irmã que esteja na posse exclusiva de um bem que é de 6 irmãos, ela precisa ser questionada sobre isso judicialmente. Deve haver um questionamento. Se há um inventário aberto,
esse questionamento a priori pode ser feito no bojo do próprio inventário, mas se já houver a consolidação da posse dela, se entender que ela já está na posse dessa casa há muito tempo, talvez seja necessário o que a gente chama de reintegração de posse. Os irmãos entrarem com uma reintegração de posse para que ela saia. E é muito importante que você procure um apoio especializado de advogado ou da defensoria, porque se ela estiver na posse do bem e vocês não entrarem com reintegração de posse, pode estar correndo o prazo porque a gente chama de uso capião, tá? Então tem que ter muito cuidado com essas coisas mesmo. Olá, boa tarde. Meu pai faleceu. Se não fizermos inventário, o que ocorre? Tem ela, a irmã e a mãe. Boa tarde, ouvinte. Observe o inventário. Quando eu falar aqui inventário, tome qualquer tipo de procedimento para regular a transmissão de bens. Porque pode ser o inventário, tecnicamente, estricto senso, falando que chama inventário, mas pode ser arrolamento, como eu falei, pode ser alvará. Tudo isso é procedimento para transmissão hereditária. Se você não fizer, o que acontece é que os bens transmitidos nunca vão passar para o nome dos herdeiros. E morto não pode vender bem, né? A pessoa falecida não vai poder dispor. O bem estava no nome dela, como é que você transfere? Então, se há bens que estão formalmente no nome do morto, se há uma conta com dinheiro que é do morto, o banco não vai liberar sem saber, né? Para quem? E quem diz para quem é? O juízo. Porque observe, às vezes o morto deixa dívidas, a pessoa que faleceu. Antes dos herdeiros receberem, tem que pagar as dívidas do morto, né? Às vezes surge um herdeiro inesperado, tem muitas situações que podem acontecer. Onde é que você vai disciplinar, cuidar disso? Dentro de um processo, né? Ou de um procedimento. Lembrando, ouvintes, que hoje o inventário, se não houver conflito, ele pode ser feito inclusive em cartório, tá? Se todas as partes forem maiores e capazes e não houver briga, você pode fazer através de procedimento administrativo, sem precisar da justiça, através de cartório. Tem que ter advogado ou a defensoria, mas não precisa ir para a justiça, o que significa algo muito mais rápido. E vários ouvintes preocupados, a gente já falou aqui, mas vamos reafirmar. Caso tenha filhos em minha casa, que foi comprada antes da relação, como ficaria a situação da mesma caso termine a relação? Tudo bem, ouvintes? Observe. Sua casa comprada antes da relação, se o seu regime é comunhão parcial de bens, não divide nada. Fique tranquilo, como em ocasião de um divórcio. Agora, interessante, Cris, se essa ouvinte... Eu não quero botar você não, viu, ouvinte? Vamos botar... Enfim, um exemplo. Exemplo. Se uma pessoa morre e ela tem uma relação com comunhão parcial de bens e ela morre junto, casada ou em união estável, a pessoa não tem direito à meação de bens, mas tem direito à herança concorrendo com os filhos. Porque uma coisa é a meação, outra coisa é a herança. Essa é uma coisa complexa um pouco de entender. Mas observe, quando a gente divorcia, quando uma pessoa divorcia, o direito que existe é de meação. Saber se o regime de bens dá direito à metade dos bens adquiridos. Quando alguém morre, não é meação, é para demais herdeiros herança. E para esposa ou esposo, companheiro ou companheiro, você tem que discutir dois direitos. Tem meação porque o casamento acabou com a morte? Ponto número 1. E segundo, essa pessoa sobrevivente tem direito de herança? Então isso é uma coisa um pouco complexa. Então se o que ela pergunta é questão sucessória, caso essa casa não entre como meação, pode sim entrar como herança. Justamente porque na comunhão parcial, os bens que não entram para a meação entram para procedimento hereditário. Tem que procurar aí uma assistência aí, só o caso concreto para a gente destrinchar. Mas sim, pode haver disputa desses filhos, disputa que eu digo concorrência, desses filhos com o cônjuge sobrevivente no que tange ao bem deixado, a casa deixada adquirida antes da relação. Perceba, se esse cara divorciar dela, ele não tem direito à metade da casa, percebe? Mas se eles morrerem, se ela morrer casada com ele, ele aí passa a ter direito como herdeiro. Aí não é a metade, é concorrendo com os filhos. Se são 5 filhos, é 1/6 para cada um, por exemplo. Olha, boa tarde. Meu tio faleceu e minha tia, meus primos não conseguem sacar o dinheiro que está no banco. Que é isso? Não pode. Porque não pode. O banco não vai liberar, sem saber para quem liberar. E quem vai dizer para quem liberar, ou é o procedimento cartorário, né, um inventário em cartório, ou é um juiz. Ele pode ir num cartório, não é tão demorado assim. Não, né? Se houver. Agora, para cartório, todo mundo tem que ser maior e capaz, os herdeiros, e tem que haver consenso. Muitas vezes as pessoas não conseguem fazer em cartório porque tem briga. Mas é o que a gente sempre diz, vale a pena tentar sempre o consenso para conseguir o procedimento cartorário. Ele é muito mais célere, acaba sendo mais barato e tudo isso. Poxa, Zé, já é verdade? Não é possível, Zé. Não tô acreditando. Você tá brincando.
Não deu nem pra metade da conversa. Vamos marcar de volta. Ai, por favor, Fernanda. A agenda concorridíssima de Fernanda é tão difícil. Mas é um prazer enorme vir aqui. É um sacrifício danado que eu sei pra chegar aqui. Eu queria agradecer demais. É sempre um prazer, de verdade, de verdade, de verdade. Adoro quando a Fernanda vem aqui. A gente Eu toma adoro uma aula. Cris Miranda, melhor energia. entrevistadora. Amo. Dou essa entrevista com todo o prazer do mundo. Não é trabalho, é prazer. Muito, muito obrigada mesmo. Obrigada a você que também está em casa, no carro. Pamplona, vem aqui. Por favor, tá ouvindo a gente? Doutor Rodolfo? Vou marcar com Fernanda, aquela que manda em tudo, em todo mundo. Ou Zé liga e marca com você. Manda na gente, quem sabe a gente consegue. Amanhã a gente volta, hoje é terça, quarta-feira. A gente vai estar aqui. Agora vem o Metrópole Saúde. Um beijo. Beijo, pessoal de casa.